Olá, sou Laís Bertoche e é com muita alegria e com muita gratidão que estou aqui novamente para a 8ª aula com vocês, a 8ª conversa com vocês. Eu vou ler um trechinho do livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Meu livro está um pouquinho já velhinho do tempo, mas dá para a gente ler bem. No capítulo 141, pior para eles. Então, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas, capítulo 4, versículo 21. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus, após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais, compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa, que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que, aparentemente, não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto, em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras, que os compelem a ouvir. E que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros. E, se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deus deu, Jesus, alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Acho que todos nós, ou muitos de nós, começamos na doutrina ou na reconexão, na religiosidade, no sentido de religação, dessa forma. Talvez com bastante dificuldade. E com bastante dificuldade também, no nosso mundo ocidental, compreendemos essa passagem e aceitamos essa passagem do mundo físico para o mundo espiritual, chamada morte. E a gente hoje vai falar exatamente sobre o destino final dos personagens. A morte, o período entre vidas e o renascimento. A gente começa falando de Hahnemann, que é um médico, foi um médico, homeopata. Aliás, foi o pai da homeopatia no século XIX. O que caracteriza a morte? No capítulo 10 do Organon, o organismo material, destituído de força vital, não é capaz de nenhuma sensação, nenhuma atividade, nenhuma autoconservação. É somente o ser imaterial, a alma, animador do organismo material, no estado são e no estado mórbido, o princípio vital, a força vital, que lhe dá toda a sensação e estimula suas funções vitais. É que o organismo, quando morto, ele tem o poder do mundo físico exterior. Ele apodrece e se dissolve novamente em seus componentes químicos. Sem a alma, sem esse princípio vital, ele não consegue manter-se vivo.
Quando a gente retorna da vida corporal para a vida espiritual, Kardec nos diz o seguinte: em que se torna, tem uma pergunta, né? Em que se torna a alma no instante da morte? Os espíritos respondem: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Na pergunta 150, a alma, após a morte, conserva sua individualidade? Sim. Não a perde jamais, respondem os espíritos. Que seria ela se não a conservasse? Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Novamente, respondem os espíritos, continua a ter um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, que no espiritismo é chamado de perispírito ou corpo astral, nas doutrinas espiritualistas. E aí nos lembra Chico Xavier, do livro Paz e Libertação: não ouvides que além da morte continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Nós não somos prisioneiros do corpo, do mundo físico. Nós estamos aqui momentaneamente usando um corpo físico, mas nós somos espíritos imortais. No momento da morte, apenas essa energia vital que nos alimenta, que nos mantém vivos, íntegros, ele simplesmente se dissolve, libertando a alma, libertando o espírito para o mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria. Mas Kardec também pergunta e fala sobre o medo da morte e a crença que todos temos, que é intuitiva, na imortalidade. A apreensão da morte, nos fala Kardec, é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ela é necessária enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao impulso que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho aqui embaixo, que deveria servir para o seu próprio avanço. Kardec, Céu e Inferno, capítulo 2, item 2. É o instinto de conservação que nos mantém lutando pela vida, que nos mantém desenvolvendo as qualidades e todas a inteligência, a vontade, a determinação, a coragem, todas as virtudes necessárias para que um dia possamos readquirir a nossa grandeza de filhos de Deus. Sem ela, sem esse instinto de conservação, talvez diante das primeiras dificuldades nós abandonaríamos a vida e perderíamos a oportunidade de desenvolver-nos, de crescermos em direção à luz. A apreensão diante da morte deve-se, então, à insuficiência das noções sobre a vida futura. A apreensão diminui à medida que a certeza se forma e desaparece quando a certeza é completa. Há muitos de nós que já não temos mais medo da morte e sabemos que estamos aqui porque aqui é o nosso lugar, porque aqui é onde Deus nos quer. E enquanto estamos aqui, é porque há uma tarefa a realizar. Aceitemos com confiança, na certeza de que estamos amparados em todos os momentos da nossa existência. Confiantes de realizarmos a tarefa que o Pai nos colocou para a vida. Modos de morrer e a melhor morte. No Livro dos Espíritos, na pergunta 154, Kardec pergunta: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Não,
o corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. A alma, ela se desfaz, ela vai. E eu gostaria de falar para vocês uma experiência que eu tive quando a minha avó, ela partiu para o mundo espiritual. Ela já estava há uma semana, mais ou menos, com pneumonia, já tinha uma idade avançada. E aí me foi dada a oportunidade de perceber como se fosse assim uma vela. Uma vela quando não resta mais nada, nem pavio, nem cera. E aí o mentor falou para mim: viu, Laís, assim é sua avó. Não há mais energia vital. Não há mais cera, não há mais pavio. E ela simplesmente vai para o mundo espiritual. Nas mortes em que não há esgotamento completo da energia vital, é como se a vela fosse apagada antes de se consumir completamente. E aí, muitas vezes, há necessidade, sim, de esgotar toda aquela quantidade de energia vital antes de poder prosseguir a jornada para os mundos mais sutis. E tem uma nota na pergunta 154, na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Mas há outros tipos de morte. Aquelas, por exemplo, que se fazem sob sedação ou de forma prematura ou de forma violenta. Essas ainda há muita quantidade de energia vital. Na sedação você pode até já estar no momento, mas não há muitas vezes uma consciência plena dessa passagem entre o mundo físico e a entrada no mundo espiritual. E isso pode gerar uma certa confusão nesse espírito que está partindo. Há outras mortes, porém, que são conscientes, em que a pessoa sabe que está na hora. E muitas vezes, nesses casos, inclusive, pode se apresentar aos seus familiares e dizer: olha, está na minha hora, já fora do corpo, está na minha hora, eu estou partindo. Vim apenas me despedir. Fique em paz, porque eu estou em paz. E aí a gente pergunta: como será o tecido sutil da roupagem espiritual que o homem envergará sem o corpo de carne além da morte? Pergunta Emmanuel. O perispírito é ainda um corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria, de conformidade com o seu peso específico. Sempre o perispírito, ele é adequado à região que a gente está habitando. E por isso, mesmo com o corpo físico, o nosso perispírito vai determinar o padrão mental em que nós estamos nos movendo em pensamentos, em sentimentos, em emoções. Quando nós chegamos no mundo espiritual, cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. As testemunhas, meus queridos, são esses que atraímos com a vibração do nosso perispírito, com a vibração que emitimos permanentemente das nossas emoções e dos nossos pensamentos. E claro, que se materializam nas nossas obras. Essa frase é de André Luiz, nos Mensageiros, capítulo 50. E existem regiões felizes e regiões umbralinas.
E o mundo espiritual está em toda parte, em torno de nós, no espaço, sem qualquer limite. E mesmo quando, num corpo físico, nós estamos emitindo e estamos na psicosfera que nos é própria todo o tempo, e não é pelo fato de perdermos o corpo que mudaremos os nossos acompanhantes espirituais ou as vibrações que nos são próprias. A felicidade existe na medida do progresso alcançado, de modo que entre dois espíritos que estejam em um mesmo lugar, um pode não estar tão feliz como o outro, unicamente porque ele não é tão adiantado intelectual e moralmente. Embora estando lado a lado, um deles pode estar nas trevas, nessas regiões umbralinas, embora num corpo físico, enquanto o outro, resplandecente, como um cego e um vidente, que se dão as mãos. Um percebe a luz que seu vizinho não vê. Como a felicidade dos espíritos é inerente às qualidades que possuem. Eles a têm onde quer que estejam, na terra, entre os encarnados ou no espaço. O céu e o inferno, no capítulo 3, parágrafo 6. Quem nos fala isso é Kardec. A cada um, então, nós sabemos sempre segundo as suas obras. Nos Mensageiros, André Luiz nos diz que estamos no centro dos pavilhões. Aqui se recebem irmãos ainda adormecidos, já no mundo espiritual. E eram muitos poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos, estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. No capítulo 22 dos Mensageiros, são observações de André Luiz. Isso porque alguns de nós morremos apavorados, angustiados. Queridos, já fizemos isso centenas, milhares de vezes. Nós já morremos milhares de vezes. Tenhamos serenidade, confiança. Tenhamos paz. E partamos sabendo que é apenas uma transição de um plano para o outro. E que no futuro retornaremos ao mundo físico, no momento apropriado. É dito que cada um de nós vem com uma quantidade de energia vital, aquela necessária para nos prover enquanto estivermos aqui. Então tenhamos calma. Quando for o nosso momento, aceitemos com confiança a nossa partida, na certeza de que estamos amparados, na certeza de que o Mestre cuida de nós e que Deus nos abençoa. Planejamento de renascimentos puramente evolutivos. Todos nós, num determinado momento no mundo espiritual, também retornaremos. E nosso renascimento será planejado. De todos, alguns mais, outros menos, dependente do nível evolutivo que já conquistamos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. E quanto mais evoluídos estamos, quanto mais desenvolvidos espiritualmente, moralmente e intelectualmente, maior a programação dos nossos renascimentos, porque maior a responsabilidade e as tarefas que nos aguardam na próxima existência. Mas nós podemos influenciar a própria reencarnação em geral, como acontece a nós outros. Nós renascemos em débito,
mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que nos outorgam o direito de influir sobre os fatores da nossa reencarnação, escapando, de certo modo, do padrão geral. E aí André nos diz, o orientador de André lhes diz: André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima. Porém, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. De André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 12. E agora eu gostaria de convidar a todos para uma pequena meditação que pode nos auxiliar no encaminhamento daquele que partiu para o mundo espiritual e ajudar a família a suportar o luto. E para isso nós vamos nos recolher num lugar tranquilo e eu convido a todos que o façam nesse momento, sentando bem apoiados com esse triângulo que temos na nossa região pélvica, que é formado pelos dois isquios e pela pubis, pelo osso da pubis, que nós sentemos ali. Dessa forma, a nossa coluna fica exatamente ereta e com muita tranquilidade. Nós não perderemos o equilíbrio. De olhos fechados, amorosamente nos concentramos na região do nosso coração. E simplesmente respiramos, trazendo esses glóbulos de luz que o Sol diariamente traz para nós. E eliminando toda essa energia densa, essas toxinas que acumulamos em nosso metabolismo e em nossos pensamentos e sentimentos. Trazendo luz para nós, soltando toxina, soltando miasmas. E visualizamos então essa pessoa que morreu, esse querido amigo ou até a humanidade. Visualizamos em nossa frente. Imaginamos que ela está exatamente aqui, agora. E nós a abraçamos amorosamente e dizemos a ela tudo o que o coração sente. Falamos do nosso amor e do bem que lhe desejamos. Falamos de todo o benefício, de todo o amor que sentimos pela sua presença, aqui, no tempo em que estivemos juntos. E amorosamente dizemos a ela que o seu corpo, querido amigo, já não está mais entre nós. Perceba que você está usando um corpo de luz bonito, luminoso, e que há irmãos espirituais ao teu lado que o conduzem, que o amparam, que o auxiliam. Confiantes agora, simplesmente despeçam-se dele com alegria. E quando você recordar, lembrar desse ser amado, veja-o feliz e refeito. Zíbia Gasparetto. Paz, muita paz. Paz.